E terminamos, senhores. Finalmente terminamos, a tortura terminou. Peço desculpas a todos vocês por ter relembrado tudo isso e todos esses detalhes que grande parte da nossa torcida certamente se esforçou para esquecer ao longo desses anos. Eu certamente gostaria de ter esquecido, mas não consigo e não posso, né? São ossos do ofício para o historiador. Eu amo história, vocês sabem disso. E dizem que para que serve estudar história? Tem gente que fala que é inútil, que não serve para absolutamente nada, né? Pessoas de visão um pouco mais obtusa, né? Por que é importante conhecer a história e aprender com ela? Para que não se repitam certos erros. Mas mais do que isso, para que você seja capaz de identificar padrões, né? Aquele cara que estuda história, ele enxerga padrões. Ele percebe que sempre que uma sociedade faz isso, o resultado vai ser aquele. Que sempre que você comete tais e tais e tais erros, as consequências serão essas e essas e essas. É importante aprender com a história, né? Coisa que as pessoas não costumam fazer, né? É uma pena, como já diz aquela frase famosa, né? Um povo que não aprende, que não conhece a sua história, está fadado a repeti-la, né? Está condenado a fazer as mesmas asneiras repetidas vezes. Isso serve para o Corinthians em Libertadores. A história do Corinthians em Libertadores é a história da repetição de algumas asneiras, de algumas incompetências, de algumas coisas que insistem em se repetir. E eu, ao longo dessa série que eu fui gravando aqui para vocês, eu identifiquei alguns fatores, alguns pontos-chave que eu acho que são importantes dividir com vocês para a gente terminar, para a gente amarrar esse capítulo final, né? Acho que o mais importante de tudo são os malditos desmanches, né? Os desmanches que o Corinthians insiste em fazer, comportamento de time pequeno, comportamento de diretorias pequenas, medíocres, que ao longo da história fizeram isso. Ou seja, o Corinthians não prioriza chegar forte na Libertadores seguinte. O Corinthians monta times bons, ganha títulos nacionais importantes e vende os jogadores. E claro, você chega fragilizado na Libertadores seguinte, né? Como eu já disse para vocês, em 96 já não tínhamos o Viola, não foi um desmanche, mas em 96 já não tínhamos o Viola, por exemplo. Em 2003, o Ricardinho já não joga. Né? Ou seja, percebe, o time de 2003 já não é exatamente aquele time campeão da Copa do Brasil de 2002. Em 2010, do time campeão da Copa do Brasil de 2009, o Christian, o André Santos e o Douglas já não estão no time. Né? Ou seja, é um outro time que joga em 2010. Já em 2011, o Corinthians é campeão brasileiro e mantém o time para a Libertadores de 2012. O que aconteceu? É coincidência? É sorte? Não é, percebe? Quando você tem como objetivo manter um time forte para ter resultado, o resultado vem, né? Em 2016, o time que é eliminado pelo Nacional não tem nada a ver com o time de 2015, né? 2015, como eu disse aqui inúmeras vezes, vou falar para o resto da minha vida, porque é uma coisa que me deixa horrorizado. Em 2015, o Corinthians passa pelo maior desmanche da sua história como um vexame, né? 8 jogadores titulares são vendidos assim em meses, né? Então o Corinthians vai jogar 2016 desfigurado, né? Em 2018, o Jô já não tá, o Arana já não tá e o Rodriguinho já não está do time campeão brasileiro de 2017. Ou seja, padrão, né? Ou seja, a diretoria do Corinthians, as diretorias do Corinthians, mas a maioria dessas que eu citei já com esse grupo aí no poder, né? 2010, 2016, 2018, já estava toda essa turma aí. E o que eles fazem é isso, é desmanchar o time. Então, ou seja, eles não priorizam chegar forte na Libertadores no ano que vem. Não priorizam. O resultado muitas vezes é catastrófico, né? Esse é um padrão que eu identifiquei. Um outro somos fracos em Libertadores. Carlos Amarília nos operou em 2006 contra o River no Monumental de Nunes. Em 2013, lá estava ele no Pacaembu pitando contra o Boca. Quer dizer, quem é que permite que isso aconteça, né? Nestor Pitana teve uma arbitragem tenebrosa em 2018 contra o Colo-Colo. Tenebrosa. E lá estava ele de novo em 2020 contra o Guarani do Paraguai, apitando tudo a favor do Guarani do Paraguai, expulsando o Pedrinho, que foi um cabaço, é verdade, já tinha cartão amarelo, deu aquela bicicleta lá, mas deu a chance que ele estava esperando, né? Deu para ele a oportunidade de mostrar o segundo amarelo, expulsar e praticamente decretar o final da Libertadores para o Corinthians. Ou seja, padrões, senhores, né? Padrões que insistem em se repetir. Outro padrão é o descontrole emocional do Corinthians. Ao longo dessa nossa história em Libertadores, nós vimos isso se repetir inúmeras vezes. E eu anotei aqui para não esquecer nenhuma, tá? Guiné em 91, né, tremeu. Guiné tremeu em 91. Alexandre Lopes tremeu em 96. Em 2003, a expulsão do Kleber, a ridícula expulsão do Kleber no Monumental de Nunes. A ridícula expulsão do Roger no Morumbi no jogo da volta. Em 2006, o Mascherano sendo expulso de novo no Monumental de Nunes. E naquele ano, expulsão do Marcelo Matos, como eu citei aqui para você, mas coisa de jogador descontrolado.
do Wendel contra a Católica, do Gustavo Neri contra a Católica, enfim, coisa de time descontrolado, jogadores que não têm controle emocional. O Corinthians nunca joga a tal da Libertadores com controle emocional. Tivemos algumas pouquíssimas exceções, 2012 é exatamente uma delas, né? Sem falar das falhas individuais de Coelho e Betão em 2006, ou seja, descontrole emocional e bizarras falhas individuais, aliás, são coisas que estão ligadas uma na outra, né? Em 2010, o Moacir fazendo um pênalti estúpido contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, com isso com um jogador a mais, a gente conseguiu perder o jogo com um jogador a mais. Em 2015, o seu Fábio Santos e o seu Jadson sendo expulsos contra o Guarani do Paraguai em casa. Não dá para entender, além da falha do Cássio na cobrança de falta. Em 2020, aliás, não, a falha do Cássio foi no primeiro jogo lá. Isso, na cobrança de falta, um frangaço do Cássio, isso. Em 2020, o seu Pedrinho, que eu acabei de citar, sendo expulso, e a falha do Cássio, no meu ver, na cobrança de falta, a bola vai no canto dele. Enfim, são inúmeros, como vocês podem ver, os casos em que o Corinthians dá brecha porque parece que não tem a cabeça no lugar. Sempre tem um vilão, sempre tem um cara que faz besteira e falta controle emocional para o time. É a tônica do Corinthians e Libertadores, é outro padrão identificável que não deve ser muito difícil de melhorar e de trabalhar, né? Mais um é a covardia jogando fora de casa. E ainda mais no campeonato que tem o gol fora de casa, pelo menos tinha durante tanto tempo, né? O, o Tite em 2013. Em 2013 o Corinthians joga contra o Boca nas oitavas. 1-0 pro Boca. O Corinthians não faz gol. De novo o Tite, em 2015, o Corinthians vai jogar com o Guarani do Paraguai. 2-0 pro Guarani do Paraguai. O Corinthians não faz gol. Em 2016, contra o Nacional, 0-0 contra o Nacional. O Corinthians não faz gol, fora de casa. Osmar Loz, em 2018, era o técnico contra o Colo-Colo. 1-0 pro Colo-Colo. O Corinthians não faz gol. Thiago Nunes, em 2020, contra o Guarani do Paraguai, de novo 1-0 Guarani do Paraguai. O Corinthians não faz gol fora de casa. Rei de primeira fase, como nós identificamos, outro padrão identificável aqui. Logo nas oitavas pega um time pior, vai jogar fora e não faz gol. Né? E perde em casa, muitas vezes, por causa do gol fora de casa. Ou seja, é de uma incompetência atroz e de uma covardia enorme. Né? Essa coisa de jogar fora de casa querendo segurar o 0-0, querendo perder de pouco, é medíocre, né? Pro tamanho do Corinthians. Que isso mude, né? Que os próximos técnicos do Corinthians tenham coragem de, quando for sair pro jogo, sair para fazer o primeiro jogo fora, tentar fazer gol. Né? Não há futebol sem gol. Esses caras parecem ter um medo danado de tentar o gol fora de casa. Eu não estou falando contra o Boca só, estou falando contra potências como Guarani do Paraguai, como Colo-Colo, como Nacional e outros. Né? Enfim, é isso. Nossa história é essa. Isso faz com que tenhamos pouquíssimos bons momentos. Né? A história do Corinthians em Libertadores. Quais são os grandes momentos que o Corinthians tem em Libertadores? Eu anotei aqui, de novo, alguns para dividir com vocês. O primeiro que eu vivi, o Rosário Central, no ano 2000. Foi emocionante aquela eliminação. Nós eliminamos o Rosário Central em 2000 nas oitavas, nos pênaltis do Pacaembu. Foi um momento legal, mas nada demais, né? Contra a Católica em 2006, falei daquele jogo famoso contra a Católica lá em 2006, quando eles vencem o jogo de virada, com 2 jogadores a menos, enfim, espetacular. 2012 inteiro, né? Principalmente contra a Vasco, contra a Santos e contra o Boca. Em 2018, contra o Independiente lá, ganhamos de 1-0. Esse jogo foi sensacional. O Corinthians indo na Argentina e vencendo um time grande na Argentina no estádio dos caras. E claro, tirando o título de 2012, o maior deles, o maior momento deles, contra o Boca no ano passado, em 2022. Eliminar os caras lá na Bombonera foi sensacional. O que é pouquíssimo, né, senhores? Pouquíssimo. Como eu digo, é uma história paupérrima em Libertadores. E os motivos para isso eu acho que eu acabei de dar agora há pouco, né? Teve aquela contra o River também em 2005, pela Sul-Americana, pela Sula. Não citei porque era Sula, mas já que estamos falando em bons momentos sul-americanos do Corinthians aqui, naquele ano empatamos contra o River no jogo da ida no Morumbi 0-0. Perdíamos o jogo da volta até os 45 do segundo tempo, quando o Marinho empatou 1-1 e no gol fora de casa, olha o Corinthians finalmente se dando bem com o gol fora de casa, eliminamos o River lá no Monumental de Nunes. Legal pra cacete, né? Mas, como eu disse, pouco, né? Pouquíssimo, é muito pouco para a história do Corinthians. E é isso, senhores. É isso que eu tinha para falar para vocês. Encerramos aqui, portanto, essa série de 6 episódios contando a fraquíssima história do Corinthians em Taça Libertadores da América. Não vou dizer espero que vocês tenham gostado, porque eu tenho dúvidas de que vocês gostaram de ouvir tanta tragédia assim, mas que pelo menos tenha servido para esclarecer, para que vocês conheçam mais a história do Corinthians e que, principalmente, para que nós possamos ser capazes de aprender com os nossos erros para que eles não se repitam, né? É isso aí. Abraço a todos e vai Corinthians.